Então vamos lá. Pessoal, boa tarde. Então vamos retomar as atividades em tópicos avançados de sustentabilidade. Hoje com a grata satisfação, né? Então vamos prestar a apresentação aqui. Agradeço já, Cláudia, a sua disponibilidade. Muito obrigada. Para participar da nossa disciplina. Pena que os que não vieram vão perder uma oportunidade boa para discutir temas bastante diferentes do nosso cotidiano. Então, só rapidamente, só para fazer uma breve apresentação da professora Cláudia, depois ela pode, ela própria, entrar em mais detalhes do processo de formação dela, mas ela tem uma formação bastante multidisciplinar. A professora Cláudia é formada em Química, Pedagogia, certo? Porque aqui no seu lápis está escrito Formação Pedagógica para Formadores de Educação. Que é é uma especialização, uma área da pedagogia. Formadores de formação profissional. Uhum. Pedagogia e também administração. Está certo que o trabalho da pós-graduação, o mestrado e doutorado foi na área de engenharia, química e materiais, não é isso? Uhum. E hoje ela é docente, professora de administração no nosso campus Osasco, da Unifesp. E já vem trabalhando já há algum tempo na área de gestão de projetos e sustentabilidade, aproveitamento de resíduos, é isso? Uhum. Então, espero que seja uma ótima oportunidade para a gente, para vocês, para todos nós, tomar um contato com um conteúdo não habitual para nós. Também na graduação de Química, e na pós também a gente vem lutando para conseguir colocar esses conteúdos mais multidisciplinares. Então, eu quero mais uma vez agradecer a presença da Cláudia. Obrigado, Cláudia, por ter aceitado o nosso convite. E fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigada, professor Mauro. Obrigado. Obrigada. Bom, boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação estarmos juntos aqui, como o professor Mauro já me apresentou. Eu sou a Cláudia Quinis, Eu gostaria de primeiramente agradecer ao professor Mauro pelo convite, É muito bom a gente ter esse contato, essa parceria, essa interlocução com outros campos e outras áreas da universidade, Somos todos uma única universidade com diversos campos de atuação, É importante aí a gente ter essa interlocução. Então, muito obrigada, professor Mauro, pelo convite, agradeço os colegas e a vocês também pelo prestígio de estarem aqui. Bom, pessoal, eu sou professora, eu vou falar um pouquinho da minha formação e vocês vão entender por que eu vou falar desse tema, e como eu cheguei até aqui. Quando eu e o professor Mauro, a gente começou a conversar, ele falou um pouquinho do programa, dos cursos envolvidos aqui nessa palestra hoje. E eu sou uma química também com formação em administração, Então, por isso que hoje eu trouxe um tema para falar para vocês, que é muito importante, Hoje a gente vive numa atmosfera, que a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade e a multidisciplinaridade imperam. Então, a gente não pode ficar só fechado nas nossas áreas, nas nossas expertises. A gente tem que olhar no entorno e olhar tudo que a gente tem correlato, conspira e colabora para isso. Então, hoje eu venho trazer, pessoal, um pouquinho do olhar da gestão, no que a gente já faz aí, na parte de química, engenharia, sustentabilidade. Então, só voltando, eu tenho um péssimo hábito de ir pulando as coisas, tá? Daqui a pouco eu já falei o que já está lá no final da apresentação. Mas, pessoal, eu, assim, da minha parte, é um bate-papo, professor? É super informal, assim, fiquei super à vontade para me interromper, da gente conversar sobre o tema, tá? Na verdade, eu trouxe assim, uma provocação, para fomentar aqui uma discussão, e para a gente ter um momento, assim, bem frutífero aí de troca de conhecimentos. Então, pessoal, eu sou professora da Unifesp, do Departamento Acadêmico de Administração. No Departamento Acadêmico de Administração, hoje, eu sou responsável pela Unidade Curricular de Pesquisa Operacional, acho que tem tudo a ver com a minha formação aí e com as atividades que eu realizo. E eu também sou responsável pelo programa de curricularização da extensão, Hoje a curricularização da extensão no curso de administração acontece por meio de um programa de extensão chamado LABEX, E que comporta 2 unidades curriculares, atividade de extensão 1, atividade de extensão 2. Eu sou responsável também por essas
disciplinas, né? Também sou professora colaboradora, né, do programa de pós-graduação, mestrado e agora recentemente aprovado o doutorado de análise ambiental integrada. Tá? Então essas são as minhas atividades aqui na Unifesp. Opa, tenho aqui falando um pouquinho de mim, né, pessoal, da minha formação rapidamente. Eu acho importante também vocês saberem quem está falando com vocês, né? Como o professor Mauro já me apresentou, bom, vocês vão ver pelo sotaque que eu sou catarinense, tá? Então tem 14 anos que eu moro aqui, eu moro em São Paulo, troquei Florianópolis por São Paulo, doideira, né? Geralmente é o contrário. Já viu que eu tenho problemas, né, pessoal? Já viu que é coisa. Mas em função de oportunidades profissionais, né? Vim para São Paulo, aí agora, né? Estabeleci profissionalmente aqui, constituí família aqui, então já me sinto um pouco paulistana, né? Uma cidade que nos acolheu muito bem. Então, a minha formação foi na UFSC, né? Na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, tenho uma primeira formação em Química, bacharelado em Química. Logo depois, por sempre me interessar, né? Pela área da educação, né? Pela a área acadêmica, né? Também tenho uma formação em pedagogia, né, na área de formação pedagógica para formadores de educação, da educação profissional, né, pela Unisul, na Universidade do Sul de Santa Catarina. E como eu fui me inclinando aí no decorrer da minha trajetória, né, para a área de administração, eu também, né, busquei uma formação nessa área, né, também sou formada em administração. Sou mestre em engenharia química também pela UFSC, né, com doutorado em ciência e engenharia de materiais. Então, no meu doutorado, eu trabalhei sempre a gestão da sustentabilidade, ela foi caminhando junto comigo nessas formações, tá? Então, eu trabalhei na área de reaproveitamento de resíduos industriais para a produção de novos materiais. No mestrado, eu trabalhei com vidros e vidros cerâmicos, e no doutorado, com material cerâmico de revestimento, tá? E aí, fiz um aperfeiçoamento em desenvolvimento sustentável de Minas, né, no Japão, tive a oportunidade de ser bolsista da JICA, né, o doutorado eu realizei na UFSC com o período de doutoramento de sanduíche na Universidade de Aveiro, em Portugal, e já aqui em São Paulo, realizei pesquisas, né, de pós-doutoramento na área de tecnologia nuclear no IPEM, tá? Então, as minhas áreas, hoje que eu trabalho, né, com mais, as minhas áreas principais, né, eu trabalho com várias frentes de pesquisa, mas as minhas frentes principais de pesquisa são gestão da inovação e da tecnologia, né, gestão da sustentabilidade, operações sustentáveis, gestão de projetos e propriedade intelectual. Então, pessoal, basicamente, né, a parte de inovação e sustentabilidade, elas preenchem bastante aí o meu arcabouço de pesquisas e de atuação, tá? E por isso que eu escolhi esse tema para falar hoje com vocês. Eu pensei em vários temas que a gente podia falar, né? Um tema também que eu pensei, professor Mauro, que talvez interesse até numa próxima oportunidade, para os cursos, né, de química, engenharia, tanto de graduação quanto pós-graduação, é a parte de prospecção de novas tecnologias por rotas tecnológicas por meio das bases patentárias de patentes. É uma área super legal, tá? A gente tem hoje nos bancos patentários, bases patentárias, assim, uma enciclopédia tecnológica de muitas informações que a gente usa muito pouco, né? Eu costumo usar muito nas minhas pesquisas, até um dos artigos que eu recomendei está falando um pouco sobre isso, tá? Então, talvez seja um assunto futuro que possa interessar também. Bom, pessoal, então voltando aqui, a gente vai falar de inovação sustentável, valorização de resíduos industriais e obtenção de novos produtos, tá? O que a gente vai falar aqui nessa 1 hora cruel que o professor Mauro me deu, porque eu falo muito, só na apresentação já foi 15, já gastei 1/4 do meu tempo, só me apresentando. Só na minha apresentação já foi 1/4 do meu tempo, tá? Mas só, professor Mauro, corta, pode me cortando, tá? Vai cortando, vai cortando. Então, hoje o que a gente vai falar, né? A gente vai falar um pouquinho da visão da sustentabilidade como vantagem competitiva para as organizações. Então, eu trouxe um olhar da organização, né? Quando nós químicos, engenheiros, né? A gente tem um foco muito
num processo, né? Um determinado processo, um determinado produto, numa determinada rota tecnológica, mas isso está inserido o quê? Dentro de uma organização ou dentro de uma empresa, que é um tipo de organização. E dentro dessa organização, o que a gente faz, ela está dentro desse ambiente organizacional, está dentro desse locus da organização. Então isso que a gente faz, né, do ponto de vista do mercado, né, das empresas, tem um papel dentro da empresa, tem um locus dentro da empresa, tem uma influência para a empresa e a empresa tem uma influência no que a gente está fazendo também, tá? Então eu trouxe esse olhar muito mais, como vocês viram, né? Eu tenho uma formação muito próxima de vocês, né? E eu fui observando a importância de também ter esse olhar de gestão de governança do que a gente faz e da relação disso com o ambiente organizacional. Tá? Isso é muito importante, pessoal, quando a gente pensa em transformar uma invenção numa inovação, que a gente vai ver aqui isso também. Tá? Então, assim, esse olhar da gestão é muito importante. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu trabalho com reaproveitamento de resíduos e novos materiais, correto? Então, escolhi trabalho com determinado resíduo, caracterizei o resíduo, vi um potencial do resíduo para substituir alguma matéria-prima na formulação de algum tipo de produto, fui lá no laboratório, né? Fiz todos os meus experimentos, desenvolvi o produto, caracterizei e qual é a viabilidade econômico-financeira? Qual é a factibilidade do projeto? Qual é o cronograma para implantar? Como é que eu faço a gestão da equipe? Como é que eu faço a transferência de tecnologia? Como é que eu faço o registro da propriedade intelectual disso? E aí, pessoal? Para tirar aquilo do laboratório, né? E ter um grau de a gente avançar na maturidade desse invento até chegar numa inovação, é todo um processo que a gente também tem que pensar nisso, né? A gente não faz as coisas com intenção de ver aquilo tendo um impacto real para a sociedade. A gente não faz as coisas esperando que aquilo um dia saia dos muros da universidade e seja algo positivo para as pessoas, para a sociedade. A gente sempre espera isso. A gente não faz pesquisa para ficar dentro de uma gaveta, né? E para ficar só na publicação, né? A publicação, claro, é muito importante. Mas a gente disseminar esse conhecimento e pensar na factibilidade e aplicação disso também é importante, certo? Porque hoje a gente tem uma curva inversamente proporcional, tá? No mundo, no Brasil ainda mais, do que a gente produz de conhecimento e do que esse conhecimento é transformado em valor, né? Valor para a sociedade, seja do ponto de vista tangível ou intangível. Então a gente produz muito, mas pouco do que a gente produz a gente vê colocado em prática. Esbarra uma série de coisas, tá? E uma delas, no meu ponto de vista, é a gente potencializar esse olhar da gestão também dos processos, tá? Porque isso importa, né? Isso importa. Quando a gente passa tem uma escala, né, do grau de maturidade, chama TRL, quando a gente vai avançando, né, e tu vai avançando algo que é escala de laboratório, depois passa protótipo, piloto, até ter uma aplicação industrial, né, que isso tudo, pessoal, é uma questão, é um olhar que a gente precisa ter também, que é um olhar de gestão importante, tá? E aí, pessoal, a gente vai falar de sustentabilidade como vantagem competitiva, a gente vai falar um pouquinho da abordagem ESG, né, que é a palavra que hoje está bem em pauta aí, né, que é a parte de governança social, né, e ambiental das empresas. A gente vai falar um pouquinho de negócios sustentáveis, inovação sustentável. Vamos falar um pouquinho de Sistema Nacional de Inovação e, por fim, a valorização de resíduos industriais e novos produtos, que eu trouxe alguns exemplos para vocês, tá? Aí, começando, pessoal, olha só, como que é o estágio, né, de evolução da estratégia de gestão ambiental nas empresas? Esse estágio, essa estratégia de gestão ambiental nas empresas, pessoal, avançou muito nos últimos anos,
tá? Passou de um estágio reativo para um estágio preventivo e depois para um estágio proativo, que é o que a gente está hoje, tá? Qual é a diferença, né? Se a gente pensa num processo produtivo, né, numa determinada empresa, um estágio reativo, gente, eu fico tirando e colocando óculos, porque de perto é sem óculos, de perto é com óculos, de longe é sem óculos. E se a gente pensa no estágio aqui reativo, pessoal, o que é o estágio reativo? Quando a empresa ela tem um processo produtivo, né, e gera algum passivo ambiental, né, um resíduo, enfim, alguma questão ambiental ser resolvida, o estágio reativo, ele remete o quê? A empresa pensar e reagir àquilo, né? Então ela gera gera um resíduo, né, e ela tem que reagir àquilo, né, ela tem que mitigar isso, né, procurar formas legais, né, de acordo com a legislação, de mitigar esse problema, tá? Aí as empresas foram evoluindo um pouco mais, tá, até chegar no foco preventivo. O que é esse foco preventivo as empresas pensavam? Espera aí, se eu tenho que mitigar algum passivo ambiental, certo? Eu não posso pensar em ter menos passivo ambiental? Vamos pensar, se eu já tenho que mitigar, por que eu não otimizo meus processos, não uso matérias-primas menos agressivas ao meio ambiente e não tento gerar menos resíduo? É menos problema? São menos problemas, concordam? Então a empresa começou a pensar, vamos olhar isso, tá? Evoluindo um pouquinho mais esse pensamento, a gente chega no estágio proativo. O que é esse estágio proativo? Peraí, se eu tenho que mitigar, se eu tenho que otimizar, será que eu não posso fazer desse limão uma limonada? Será que eu não posso transformar tudo isso que está acontecendo em vantagem competitiva para a empresa? Né? Será que eu não posso reaproveitar o meu resíduo para um outro processo produtivo, ou mesmo que originou ele? Será que eu não posso gerar lucro a partir disso? E aí, pessoal, que vem tá, uma mudança de concepção de pensamento muito importante, tá? Porque a visão convencional das práticas ambientais e responsabilidade social nas empresas era sempre muito associada ao quê? Aumento do lucro, quer dizer, diminuição do lucro e aumento do custo. Certo? Então, se eu fosse uma empresa, eu tenho um projeto tal, quanto custa? Isso vai custar caro, a gente não via o retorno desse investimento a curto, médio ou longo prazo. Então, isso sempre era associado ao quê? A aumento do custo e diminuição do lucro. A partir da década de 90, né? Onde que é o pode ter aqui, né? Ah, nesse aqui, ótimo, obrigada. A partir da década de 90, pessoal, esse pensamento começou a mudar, porque surgiram muitas publicações, pesquisas, né? A comunidade acadêmica avançando nessa discussão, dizendo que, peraí, essas práticas ambientais de responsabilidade social, elas não precisam estar associadas ao aumento do custo e aumento e diminuição do lucro, né, das empresas. Ao contrário, né, elas podem estar associadas ao quê? Podem ser ferramentas para reduzir desperdício, estimular inovação, aumentar novos mercados e aumentar a competitividade da organização, tá? E aí, pessoal, eu trago a visão da sustentabilidade. Bom, eu trabalho com sustentabilidade há mais de 20 anos, então eu tenho uma visão muito realista da coisa. Hoje, a sustentabilidade, vocês lembram do tripé ambiental, social e econômico, tá? A sustentabilidade é a sinergia desse tripé, tá? Então, a parte econômica, ela também importa, ela faz parte do tripé, tá? Então, como que a sustentabilidade, ela emplaca dentro de uma empresa? Quando ela gera algum tipo de valor, seja tangível ou seja intangível. Por quê? Porque a sustentabilidade, ela também precisa ser sustentável economicamente. Então, quando a empresa ela pensa em práticas de sustentabilidade, pensa na implantação de práticas de sustentabilidade, ela também tem que pensar em alguma forma de isso se sustentar, de sair do discurso e colocar na prática, sair do papel e colocar na prática, tá?
Super desafio. Eu falo assim, parece fácil, né? Mas é um super desafio. E aí que a inovação, ela entra como um drive importante, tá? Porque eu falo para vocês o seguinte, eu trabalho com reaproveitamento de resíduos em novos produtos, certo? Olha o desafio que a gente tem. Eu tenho que utilizar resíduo, fazer um novo produto. E esse novo produto, pessoal, ele tem que ser competitivo com o que está no mercado, em termos de qualidade e custo. Se custar mais caro, alguém vai querer o meu? Se não tiver a mesma qualidade do que as mesmas propriedades, características do que está no mercado, o mercado exige, alguém vai comprar? Não. Então, é uma coisa assim, que a gente tem que pensar na factibilidade dos projetos, das coisas. Se a gente quer implantar, se a gente quer implementar, se a gente quer gerar valor, se a gente quer gerar negócio, a gente tem que pensar nisso. Então, quando a gente trabalha, né, com sustentabilidade, outra coisa, eu uso resíduo nos meus produtos, certo? Na formulação dos meus materiais. Eu posso dizer que eles são materiais sustentáveis? Hein, pessoal? Eu posso dizer que eles são? A minha cerâmica lá com resíduo, ela é sustentável? Depende do quê? Depende do processo, depende de onde foi obtido as matérias-primas iniciais também. Perfeito. Qual é teu nome? Natália. Perfeito, Natália. Perfeito. A gente tem um chavão, né? Usa resíduos sustentáveis, eu não sei o que é sustentável. Gente, depende. Eu estou usando um resíduo que vem lá no Nordeste, que para o transporte emite CO2, existe um inventário ambiental para isso, e eu deixo de usar minha argila que está ali, minha vizinha. Eu tenho que fazer um balanço disso. Aí que entra a análise de ciclo de vida, que é um ponto importante quando a gente trata, né, de reaproveitamento de resíduos de novos materiais. Eu tenho que fazer um inventário ambiental, desde a extração da matéria-prima até o descarte daquele produto, para ver se usar resíduo é ambientalmente melhor do que não usar. Então, são uma série de coisas prontas, de chavões assim que a gente tinha, foram caindo com o tempo, né? Foram caindo com o tempo para analisar melhor esse processo, tá? E aí, pessoal, entra, né, com essa evolução aí da questão da gestão da gestão ambiental nas empresas, né? E aí, alguns pontos importantes aqui, por exemplo, o pensamento, né? Antes se pensava no processo produtivo, a gente sempre aprendeu o quê? Entrada, transformação, saída, né? Entrada, transformação, saída. Então, do berço ao túmulo, certo? Hoje a gente já pensa o quê? Do berço ao berço. O que é do berço ao berço? É economia circular, é logística reversa, é reciclagem, né? Então, o que é fim de um processo produtivo, né? O que é um resíduo, pode se transformar num subproduto, né, que seja aproveitado no mesmo processo que originou ele, né, no caso a reciclagem primária, ou no processo diferente do qual originou ele, num processo de reciclagem secundária, tá? A responsabilidade, né, com o novo marco legal, agora já é de 2010, mas é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que institucionalizou muitas coisas importantes, né? Principalmente a responsabilidade de toda a cadeia, né? Não é aquela coisa que tu gera resíduo, contrata uma empresa para descartar e não é mais teu. Não, ele é teu. Ele continua uma responsabilidade tua. Então, você tem que ficar muito atento, né, com a terceirização que você faz de alguns processos, né? Eu acho que, obviamente, pode terceirizar, tem que terceirizar muitas vezes, né? Muitas vezes o reaproveitamento do resíduo não é o mote da empresa, ela faz outra coisa. Não precisa montar um processo para reaproveitar o resíduo ou tratar o resíduo para um posterior descarte. Ela pode contratar uma empresa, e tem muitas empresas boas que fazem isso. Só que ela tem que também estar atenta, porque ela não se exime da responsabilidade por ter feito isso. Então, eu já fiz várias visitas em empresas que, mas o que você faz com o resíduo? Uma empresa leva. Gente, mas que empresa? O que a empresa faz com aquilo? Né? Então, isso é importante também, tá? E aí, gente, análise do ciclo de vida que eu falei para vocês, e tudo isso tem um imenso impacto nas operações das empresas, tá? Isso tem um imenso impacto no que a gente faz também nas nossas pesquisas. Isso tem um imenso impacto
nos profissionais que a gente está formando na universidade, né? Porque hoje a gente está formando profissionais de química, engenharia, de graduação, mestrado, doutorado, que vão ter essa realidade aqui. Então, a gente tem que falar disso dentro da universidade, cada vez mais, porque isso faz parte da nossa formação. Tá? Então, uma época eu dava aula numa outra universidade, e eu dava aula no curso de engenharia, e lá no último semestre tinha a cadeira de gestão ambiental e sustentabilidade, né? Aí os alunos, ai meu Deus, a gente está se formando uma disciplina de gestão ambiental e sustentabilidade agora, né? Para que eu vou querer isso? Eu nunca vou trabalhar com isso. Primeiro, nunca diga nunca, né? Porque a gente nunca sabe de nada, tá? E depois, hoje a gente sabe que a sustentabilidade dentro da empresa, dentro da organização, ela tem uma influência muito grande no tomador de decisão, tá? Então, assim, a gente está formando pessoas que serão os tomadores de decisão daqui a pouco, dentro das empresas, dentro das organizações, no mercado, nas universidades, enfim. Então, se a gente não fala disso, a gente não dá uma formação para isso, a gente tem que dar a formação para quem tomar a decisão tenha o conhecimento para poder tomar a melhor decisão, tá? Então, claro, para o engenheiro é muito importante saber isso, porque ele que vai ter que tomar uma decisão depois, e se ele nem sabe o que é, como é que ele vai tomar, né? Então, por isso que é importante a gente discutir isso, tá? Então, pessoal, a sustentabilidade, como eu falei para vocês, e a inovação, elas andam muito juntas, né? A inovação, ele é um drive importante para a gente conseguir operacionalizar a sustentabilidade nas suas diversas frentes, tá? E quando a gente pensa em sustentabilidade e inovação, né, a gente pensa nisso como modelo de negócio, né? Como fazendo parte do modelo de negócio da organização, para que possa gerar esse valor que a gente está falando aqui, tá? E aí isso envolve o quê, pessoal? Envolve alguns pontos importantes, né? Que, por exemplo, a mudança em design de produto, a aplicação da tecnologia de informação em controle e medição, utilização de materiais de baixo impacto ambiental, aumento da eficiência do uso de recursos, aproveitamento de materiais, né, agregação de resíduos, melhoria das condições de trabalho, melhoria da imagem da organização e seus produtos. Então, se vocês forem ver, tudo que a gente está falando aí atende o quê? O ambiental, o social e o econômico, né? Maravilha! A gente tem aí práticas que atendem o tripé da sustentabilidade para as empresas e que podem gerar valor para elas também, né? A gente conhece uma série de empresas que tem seu valor intangível bastante latente também em função da sustentabilidade, né? Porque aumenta o valor da marca, enfim, além da parte tangível que eu já falei para vocês, tá? Os consumidores em geral sempre estão procurando opções mais sossegadas, cada vez mais. Cada vez mais as pessoas estão sendo estão procurando mais. E aí é uma das formas da empresa acabar lucrando mais, buscando esse caminho, porque ela vai depender do consumidor vai querer. E muitas empresas usam como carro-chefe isso, né? Só que aí é aquela coisa, para continuar nessa pegada, ela tem que fazer com que isso gere valor também. Então, está gerando um valor intangível, né? Muitas vezes um valor tangível, economia de matéria-prima, em processos, enfim. Mas tudo isso, pessoal, como a Natália falou, né, falou para a gente aqui, a gente também precisa... Falar é fácil, né, Natália? Agora, dentro da organização, operacionalizar isso é um grande desafio. Então, por isso, se a gente está pensando, uma organização, uma empresa, o que ela faz? Ela faz alguma coisa, então ela faz um processo, tá? Então ela oferece um produto. Esse produto, ele pode ser uma manufatura tangível, pode ser um produto intangível, um serviço, por exemplo. Ela está transformando alguma coisa, ela está produzindo, ela está entregando alguma coisa, tá? E ela tem a finalidade nessa entrega de gerar lucro, né? Para que ela possa se manter e para que ela possa também fazer valer todo esse esforço, certo? De ter uma empresa, de ter um processo, de enfim, tá? Então,
nesse processo de transformação que a gente falou aqui, entrada, transformação e saída, quando a gente pensa, como que eu vou operacionalizar isso dentro de uma organização, de uma empresa, eu remeto muito para esse núcleo, né, do processo produtivo. Porque no processo produtivo, o que está em volta disso? Está em volta tudo, né? Está nos níveis estratégicos, tático e operacional, né? Está em volta o quê? Marketing, finanças, operações, recursos humanos. Não está tudo em volta de um sistema produtivo? Está ali, que é o coração do sistema? Então, a interligação das práticas de sustentabilidade com o processo e com os demais setores da empresa, né, ajudam a tangibilizar isso como prática, tá? Porque colocar em prática e tangibilizar e fazer parte da organização é um desafio. E assim, no meu ponto de vista, isso tem que começar no nível estratégico, né? Não só lá no operacional a gente está fazendo, tem que partir do estratégico da empresa, né? Que vai indo para os níveis táticos e operacionais, tá? E aí, pessoal, não esquecendo, né, dos ODS, né, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? Que é a relação que tudo isso que a gente está falando aqui, né, da Agenda 2030 da ONU tem. E aí, pessoal, dentro disso que eu estava falando para vocês, a gente entra nesse conceito de gestão sustentável, tá? Então, o que é a gestão sustentável, né? A gestão sustentável é a organização de todo o processo, né, que a gente já conhece, que é uma gestão de processos, mas aqui, né, privilegiando o quê? O alcance da sustentabilidade, né, redução de resíduos, responsabilidade social e vantagem competitiva, né? Aí aqui, ó, abraçando as metas e estratégias da organização, né? Então, isso tem que estar integrado, gente, com as metas estratégicas da organização. Tem que começar no planejamento estratégico, tá? E aqui, pessoal, quando a gente pensa, né, numa gestão sustentável e numa manufatura sustentável que vai se reproduzir em operações sustentáveis, né, nos processos produtivos, né, essa manufatura sustentável, tá, ela é feita de diversas práticas sustentáveis, tá, que ocorrem em diferentes estágios no processo produtivo. Então, por exemplo, ecodesign, né, que ocorre o quê? Na concepção do projeto, do produto, né, a cadeia de suprimentos verdes no planejamento da produção, a produção mais limpa, né, no processo de fabricação, e a parte de logística reversa na gestão de resíduos. Então, além do material que eu passei para vocês prévio, eu depois posso disponibilizar, professor Mauro, essa apresentação, que também tem uma série de bibliografias que eu for citando aqui no final, que vocês também podem depois, se interessar, terem acesso, tá? E aí, gente, empresa verde lucra diante de tudo que eu falei aqui? Pode lucrar, certo? E como que pode lucrar empresa verde? Ótimo. Ótimo. Uhum. E eu acho que a discussão das mesas, né? Tanto com maximizando o processo para que você use mais recursos, você não desperdice matéria-prima, você consuma menos energia e você gere menos serviços. E aí também, dando um destino final correto ao seu serviço profissional coletivo, você também vai pagar menos em questão de impostos, né? Ótimo, muito bom. Qual é o teu nome? Isadora, muito bom, Isadora. Obrigada pela tua contribuição. Então é isso aí, como a Isadora falou, né? Regulações ambientais bem formuladas podem ser fonte de vantagem competitiva, isso a gente já convenceu e já é comprovado cientificamente, tá? E aí, pessoal, como a Isadora falou aqui, né? Diminuição no uso de desperdício, eficiência de energia, né? Eficiência no uso de energia, redução de matérias-primas, né? Então, pessoal, o desafio para o negócio é o quê? Tá? Olha só, o endereçamento, né, estratégico de inovação e sustentabilidade para a competitividade. Então, a pensar nisso realmente no planejamento estratégico para que tenha as metas estratégicas e indicadores
para que isso possa ser implementado, né, e possa ser acompanhado também nas organizações, tá? Então, aqui falando o ESG, né, então ela materializa, né, uma atuação sistêmica, né, considerando os fatores ambientais, sociais e de governança no core business das empresas. A gente tem um grande desafio, tá, gente? Igual a sustentabilidade, é tirar do papel, tá? É colocar na prática, o desafio aí, tá? Porque, assim, muitas empresas hoje manifestam sua intenção, né, seu esforço, né, para adotar práticas em ESG no core business das empresas, mas ainda a gente não tem a totalidade disso implantado, tá? Então, olha o desafio, como efetivar medidas, como efetivar medidas que garantam a sustentabilidade das suas atividades, o relacionamento positivo com os diversos públicos e a governança ética e responsabilidade com todas as partes, tá? Só avançando um pouquinho aqui para não demorar muito, né? Mas aqui, ó, ESG como vantagem competitiva que a gente estava falando aqui, tá? Então, a ESG impacta de forma direta, né, nos países, governos e, por consequência, nas empresas, né? Porque é como você falou, começa a ser assunto de política pública, né? Começa a ser assunto de incentivo fiscal, começa a ser assunto de várias. Aí a gente vai falar no final que é o Sistema Nacional de Inovação, né? Da importância da gente pensar a empresa, universidade e governo, tá? Que são os elos aí principais dessa corrente. Então, o mercado, né? O mercado cobra uma responsabilidade ambiental e a sociedade, né? Como vocês falaram, a Natália falou da preferência, né? Por empresas que têm essa responsabilidade social corporativa, né? Então, os aspectos ambientais e sociais, né? Não significa só uma agenda institucional, como eu falei para vocês. São temas de debate no setor público, privado e na sociedade civil, né? E o que a gente tem de urgência hoje? Sair desse discurso e para a prática, tá? E aí, só falando um pouquinho, fazendo uma adenda aqui do nosso assunto, né? A gente está falando muito de inovação, 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 certo? A inovação é um termo que já está um pouco banalizado, tá? Parece que tudo é inovação. Vocês sabem a diferença da inovação e da invenção? Pensei numa coisa grande. Pode falar, Natália. Talvez invenção seja uma coisa totalmente do zero. E seja uma coisa totalmente nova. E inovação pode ser uma coisa nova, mas que parte de coisas que já existem, ou de conceitos que já existem. Talvez tenha a ver com, enfim, aplicar de um jeito diferente, conceitos. Não sei, o que eu pensei. Mais ou menos isso. Eu acho que inovação tem que gerar resultado no mercado. Eu acho que tem que ser aplicável. Você não inventa uma coisa, mas você não produz, você tem produto, você desenvolve um processo, mas ele não é aplicado nem na indústria. No final das contas, você não está inovando aquele setor. Ele continua funcionando como ele sempre funcionou. É por aí também. Eu vou contar uma história para vocês. Vocês conhecem a história do velcro? Já ouviram falar da história do velcro? Vocês conhecem o carrapicho pega-pega? Já foram pro meio do mato? Aqueles pega-pega na gente, pega-pega em tudo? Então, um pesquisador suíço, né, chamado George Mestral, lá na década de 40, 1940, 41, ele sempre passeava com o cachorro dele nos bosques lá, né? E tinha uma coisa que incomodava muito ele, que quando ele voltava do passeio, o cachorro dele estava cheio dos pega-pega, né? E aí, ele pegou um daqueles pega-pega, uma amostra daquela, né? Levou para o laboratório e olhou no microscópio e ele fez uma descoberta, tá? O que ele fez uma descoberta? Ele pegou aqui o pega-pega, tá vendo o pega-pega aqui? Ele olhou no laboratório e ele fez uma descoberta. O que ele descobriu? Que na superfície do pega-pega, né, tinha o quê? Esses ganchinhos aqui,
e esses ganchinhos que faziam essa aderência na superfície. Então ele fez uma descoberta, ele descobriu um fenômeno ali, uma informação, tá? Dos ganchinhos. Aí ele pensou, eu vou estudar isso melhor. Será que eu consigo reproduzir essa propriedade característica do pega-pega no laboratório? Tá? Aí ele foi para o laboratório, tá? E descobriu, né? Aí testou vários tipos de tecido, enfim. Ele descobriu uma forma de reproduzir, né, essa característica que o pega-pega tinha numa determinada superfície, determinado tecido, no laboratório. Então ele fez o quê? Uma invenção. Então ele transformou, ele descobriu algo, né? Ele foi estudar isso e inventou um produto com base nessa descoberta dele. Então ele inventou algo. Até aí a gente tem uma invenção, certo? Aí depois, pessoal, com muito esforço, trabalho, tá? De muitos anos, tá? Com muita inovação tecnológica, ele conseguiu transformar essa invenção num produto para o mercado, que é o que a gente conhece hoje de velcro. Tá? E aí ele transformou a invenção numa inovação. Tá? Então a gente confunde muito invenção com inovação. A gente fala que tudo é inovação. Tá? Na verdade, existe uma diferença grande. Né? Existe o quê? A inovação é mais do que simplesmente boas ideias, é processo de fazê-la evoluir ao ponto de terem o uso prático, uma criação de valor. Então, por isso que a gente tem um funil da inovação, né? Começa com um monte de ideia, aquelas ideias vão amadurecendo no funil, até no final, aquelas que realmente sobreviveram a todo esse processo podem se transformar numa invenção e depois numa inovação. Uma inovação é a geração de valor da invenção, é a transferência de tecnologia disso, é a transferência, a criação de valor, é o uso prático da invenção. E aí o que você falou, Natália, na inovação, a inovação ela pode ser algo novo ou significativamente melhorado. Então ela pode ser algo totalmente novo, que aí é a inovação radical, né? Ou pode ser algo significativamente melhorado, que é a inovação incremental. Por exemplo, a pessoa que inventou a lâmpada elétrica, né? Uma inovação radical. Agora, por exemplo, diversas versões de Windows. É uma inovação incremental, porque o Windows já existe e vai tendo incrementos funcionais novos, de novidade, nas várias versões, que é uma inovação, mas é incremental a partir daquilo que já existe. Tá? E outra coisa para a gente desmistificar um pouco, que a gente está muito acostumado com inovação TPP, né? Inovação tecnológica de produto e de processo. A gente acha que tudo é tecnológico, produto e processo. Não, tá? Existe inovação de gestão, de marketing, de paradigma, de outras áreas, tá? A tecnológica de produto e processo é um tipo de inovação, mas a gente pode ter inovação em diversas outras frentes de atuação. Tá? E aí, pessoal, eu trouxe para vocês, porque eu vou trazer para vocês aqui um conceito de inovação sustentável. Então, pelo que a gente está vendo aqui, o conceito inicial da inovação é muito econômico, né? Vem da teoria de Schumpeter, é muito econômico, pensar em economia, tá? Geração de valor econômico. Aí eu trago o conceito da inovação sustentável, que é isso que eu defendo aqui, que é o tipo de inovação que ela tem o mesmo conceito, né? Produção, assimilação de produtos, processos produtivos, métodos de gestão ou negócios, novos ou significativamente melhorados, que é o que a gente falou aqui, mas que traz benefícios econômicos, sociais e ambientais comparados com alternativas pertinentes. Então, essa que é a diferença, né, da inovação sustentável, que além do valor econômico que a inovação traz, também se preconiza o quê? Os benefícios sociais e ambientais de inovação. Tá? Então, esse é o conceito de inovação sustentável. Esse artigo aqui do professor Barbieri, né, eu também disponibilizei, né, junto com aquele combo, tá, que é um artigo que ele traz proposições bem interessantes sobre a inovação sustentável, né, sobre histórico, tudo, é um artigo interessante para vocês lerem. E aí, pessoal, passando rapidinho aqui, tá? Nossa, já estou há quanto tempo falando aí, professor Mauro? Nem vamos contabilizar, vamos deixar assim, né?
Então, pessoal, e a inovação sustentável, né, tem várias tipologias, eu deixei ali para vocês também, mas elas podem, a inovação ela é impulsionada, né? Então, ela pode ser impulsionada pela oferta, pela demanda ou pela política institucional. Então, eu posso ter uma inovação, eu empurrar para o mercado pode me solicitar um tipo de inovação, tá? Por exemplo, o período da Covid, né? A sociedade demandou uma inovação em vacinas, né? Então, assim, foi uma inovação demandada. Então, a inovação ela pode ser tanto puxada quanto empurrada, tá? Ou, no caso da inovação sustentável também, né? Influência da política institucional, regulação, né? Na área ambiental, a gente sabe que tem a regulação ambiental, né? Que as empresas precisam atender, precisam respeitar, né? E isso também pode ser um precursor aí para a parte de inovação, para a inovação sustentável nas empresas, tá? Aqui são algumas diferenças conceituais, né? Que muitos falam inovação sustentável, inovação ambiental, eco-inovação, inovação verde. Elas têm umas pequenas nuances aí diferentes, né? Isso está até no trabalho que eu trouxe para vocês ali também, tá? E uma coisa, pessoal, que a gente estava falando, né? Que a inovação ela desempenha um papel fundamental na promoção e na implantação de práticas sustentáveis, tá? Isso a gente também já está convencido. Outra coisa que é importante, né? As práticas ESG impactam na capacidade de inovação das organizações. E uma coisa importante para a inovação é a formação de redes, né? Redes estratégicas. A gente vai ver que tem inovação aberta e inovação fechada, né? Inovação fechada, a empresa é dentro do seu cluster de inovação ali, tá? A inovação aberta é uma inovação que é uma inovação desenvolvida junto com os teus parceiros, né? Então, assim, toda a tua cadeia de valor ali contribui. Então, é um conceito importante, uma tendência muito importante aí das empresas, né? E aí eu coloco para vocês aqui essa importância, né, da integração das parcerias e redes, quando a gente trata de inovação sustentável e trata de ESG. Porque se você é uma empresa, né, que levanta o selo, a bandeira aí da sustentabilidade, né, você tem que ter o quê? Gestão, você tem que ter suas operações sustentáveis, tem que ter gestão dos seus processos em prol da sustentabilidade e você tem que ter o quê? Os seus parceiros nesse conceito, né? Porque senão a coisa fica meio complicada, né? Então, por isso que a questão de hoje ter um olhar de sustentabilidade é igual ao olhar da inovação, né? Hoje a gente pensa, a inovação ela é um fator de competitividade no mercado. Eu já acho que é um fator de sobrevivência no mercado. Já não é mais nem competitividade, porque se tu está no mercado inovador, se você não segue a tendência, você fica de fora. É o que aconteceu com várias empresas, né? Que deixaram o bonde passar, porque a gente pode pensar, obviamente, né? A inovação é que, assim, a inovação radical, ela é um fator muito mais de competitividade. A inovação incremental, ela é um fator muito mais de sobrevivência no mercado. Porque se tu está trabalhando com um tipo de produto, teus concorrentes já estão um passo à frente, o teu produto ficou obsoleto. Você tem que correr atrás para chegar nesse nível também para fazer parte, poder competir por igual com teus produtos, né? Então, a gente vê vários exemplos assim, né? Da curva da inovação, de muitas coisas que foram inovação no passado e hoje, né? Foram substituídas por outras tecnologias. Por exemplo, pendrive que eu espetei aqui, uma época era inovadora. Eu comprei meu pendrive, meu Deus, saiu do disquete o pendrive. Hoje é nuvem, né? Já quase que nem tem pendrive. Alguém tem pendrive? Ninguém tem um pendrive, porque hoje já é toda outra tecnologia. Então, vocês forem ver como a coisa vai evoluindo e como a inovação e também a sustentabilidade, porque está caminhando junto nessa tendência, né? Ela é uma tendência que as empresas precisam atender. E assim, e qual é o nosso papel nisso tudo? Quem é que faz uma empresa ser sustentável? Os seus processos. Quem é que está lá à frente dos processos dentro das organizações das empresas? Nós. Né? Então, vocês estão vendo a relação disso tudo? É que eu estou trazendo do macro para o micro. Tá? Então, para a gente ver qual é o nosso papel nisso tudo.
Pessoal, eu trouxe só aqui algumas informações, né, sobre os hot topics, né, no estudo de inovação sustentável, tá? Então, os 3 mais é na área de desenvolvimento, gestão e tecnologia. Vejam que a gestão, ela entra, tá? Porque é importante ter gestão para alcançar a inovação sustentável, tá? E ainda a gente tem uma produção que precisa avançar muito nessa área, né? Mas, né, pesquisando os eventos, né, o que se tem de publicação nessa área, os setores que mais têm estudos é no eletroeletrônico, petroquímico, cosmético, sucroenergético, agronegócio, bens de consumo, né, e artigos de natureza conceitual. E aí, pessoal, é o seguinte, inovação sustentável nos negócios. A gente já viu que empresa verde pode lucrar, correto? Isso a gente já debateu aqui. E será que a sustentabilidade ela pode trazer oportunidades de novos negócios? Pode. E a gente anda numa era de novos modelos de negócio incrível, né? Então, pessoal, a sustentabilidade ela também pode ser promotora de novos negócios dentro da nossa área de atuação. Por que não sermos empreendedores? Né? A gente tem muito uma visão, né? Assim, estatisticamente falando, né? A gente tem muito uma visão de formação para trabalhar em algum lugar, né? Numa empresa, né? Ser colaborador empregado de alguma empresa, né? Colaborador de alguma empresa. Mas a inovação, né? A sustentabilidade, ela abre umas portas para o empreendedorismo, assim, importantes, né? Então é importante. Será que a gente não pode ser empreendedor dentro do que a gente faz? Vocês sabiam que muitas startups, muitas nessa área, saíram de dentro da universidade? Com pesquisas da universidade, com estudantes da universidade, que após concluir esse seu ciclo de formação, né, se formarem, abriram negócios e estão muito bem. Então a gente também tem que ter essa visão, hein, gente? Dentro da universidade tem que ter a visão para frente, tá? Então, assim, eu falo para vocês porque é importante, assim, a gente compartilhar. Não, assim, eu não sei mais do que ninguém, tá? Estou trazendo um pouco de experiência. De muito tempo nisso, né? Eu me formei Gente, eu não lembro nem mais quando eu me formei. Faz tempo. Na graduação em 1999, você lembra? Eu me formei em 1999. Naquela época, imagina se eu tinha visão de alguma... Oi? Pois é, certo, se eu tinha visão, que eu estou falando para vocês, de lá na faculdade, que eu podia ser empreendedora, que eu podia ser... Não tinha nem essa visão de nada, né? Era uma outra época, era uma outra coisa, não se discutia tanto isso. Em química ainda, pensava era, né? Ou fazer um mestrado, doutorado, trabalhar numa empresa. Então, assim, então é muito bom, pessoal, vocês explorarem, vocês que estão aqui na universidade, né? Explorarem ao máximo esse período rico que vocês estão aqui. Que vocês tenham uma facilidade de conversar, de ter interlocução com os professores, com os colegas, né? Os professores que têm uma experiência muito vasta, né? São super competentes, notórios saber nas suas áreas. Então, assim, aproveitem ao máximo para conversar, dialogar, né? Essa experiência toda que a gente traz para vocês, que muitas vezes a gente não tinha essa visão na época, né? Então, e que muitos professores nos ajudaram a avançar. Então, assim, quando a gente está na universidade, tem que aproveitar ao máximo, porque no mercado de trabalho é tudo mais difícil, nessa troca de conhecimento, tá? E aí, pessoal, a gente pode gerar negócio, né? Por que não? Né? Então, tá aí o exemplo de uma empresa, né? Chama Solos. Ela trabalha o quê? Com reaproveitamento de resíduos orgânicos de eventos, de restaurante, de condomínios, né? Para fazer o quê? Compostagem, né? E vender o produto disso, né? Como adubo. Uma empresa VGR, né, que trabalha com software dedicado à gestão de resíduos empresariais também, né? Então, surge uma demanda, uma necessidade, surge o quê? Uma oportunidade, né? Então, quando se surge uma demanda, uma necessidade, se surge uma oportunidade, e alguém tem que preencher esse espaço, certo?
E aí a Quimia, né, que trabalha com tratamento de esgotos, né, tem uma outra empresa aqui, Momera, no tratamento de resíduos, tem o papel semente. Vocês já viram papel semente? Já foram em algum evento com crachá de papel semente? Que aí você tem papel semente, depois você pica ele, planta, nasce uma plantinha. Só que o que é a questão? Aí é que a questão, né? Que é um desafio a gente transformar essas coisas em algo mais acessível, né? Porque a gente faz evento, poxa, os eventos que eu organizo, eu fico morrendo de vontade de ter tudo com papel semente. Mas é mais caro, né? E muitas vezes a gente não tem recurso para isso. Então, assim, a gente tem um desafio grande, tá? Grande, do quê? De tornar isso cada vez mais acessível, cada vez mais viável, para que a gente possa preencher cada vez mais esse espaço, tá? A Tesla, a Unilever, né, que também são exemplos. Aqui, pessoal, eu extraí essa informação do site da CETESB, né? Vejam, né? Vou provar para vocês que como as práticas sustentáveis nas organizações, nos processos, podem ter retorno de investimento a curto, médio e longo prazo, tá? Às vezes coisas simples. Tá? Por exemplo, a Ford, né? Só um retorno, um projeto que é uma indústria automotiva, né? De reuso de óleos e emulsões, né? Teve um investimento, talvez está um pouquinho desatualizado esses valores, tá? Mas essa prática está lá, de 10 mil reais. Olha o retorno, né? De 134.400 mil o ano. Então, ela teve um retorno de investimento menos de um mês. Retornou todo o investimento que ela fez. Então, dali para frente, chegou no ponto de equilíbrio, dali para frente é só lucro, né? Então, vejam, a 3M, né? Reciclagem de retalhos de PVC, né? Reuso de água, né? Por exemplo, reuso do lodo de estação de tratamento de efluente. Vejam ali, né? Na BSH Continental, um retorno que de 4,4 meses. Então, o retorno varia, gente, dependendo da empresa, do tipo de prática de operação sustentável aí, curto, médio e longo prazo, né? Porque eu sei que sempre que a gente vai na empresa propor uma ideia nova, a primeira pergunta é, tu nem falou a ideia, quanto vai custar? Tu nem falou, né, o que é? Eu tenho uma ideia, quanto vai custar? Então, tu já tem que ir com a questão da viabilidade econômica e financeira assim, na porta da frente. Por isso que a gente tem que pensar nisso. Quando vocês estão fazendo lá um experimento, um laboratório, um produto, um processo, enfim, vocês têm que pensar nisso. Isso aí vai ser viável? Né? Como que a gente vai fazer para operacionalizar isso? Então, essa visão da gestão, que essa visão que a gestão traz para unir com o que a gente faz, sabe? Essa visão factibilidade, né? Eu sou professora de gestão de projetos, tá? Então, eu vejo bem isso, né? A questão, qual é a tríade de sucesso da gestão de projetos? A tríade: qualidade, custo e tempo. Então, tu tem que fazer o que tu te propôs, no custo que você se propôs, com a qualidade que você se propôs e no cronograma, no prazo que você se propôs. Esse é o sucesso em projeto, tá? Isso vale para as dissertações, teses também, que são projetos, que tem que fazer no tempo e na entrega que foi prometida ali, né? Isso que eu já falei para vocês. E aí, pessoal, eu queria tocar num assunto, né, que é importante também, que é o Sistema Nacional de Inovação. O que é o Sistema Nacional de Inovação? É a união desses esforços aqui, tá? Governo, empresa e universidade para conseguir operacionalizar, tangibilizar a inovação, tá? Então, quando a gente pensa no Sistema Nacional de Inovação, que é a famosa tripla hélice, né? Depois eu vou falar da quádrupla, da quíntupla. Esse Sistema Nacional de Inovação, qual é o papel do governo nisso tudo? Foi falado aqui, né? Acho que foi a Isadora que falou da questão dos incentivos fiscais, políticas públicas, tá? Então, efetividade das políticas públicas que trazem fomento para a inovação, certo? Qual é o papel da universidade, né? Gerar conhecimento, né? Qual é o papel das empresas, né? É o desenvolvimento das atividades, operacionalização. Então, por isso, pessoal, da importância da gente, para a gente também mudar, conseguir cada vez mais transformar algo potencial em real, da gente ter essa interlocução
Universidade, governo, setor produtivo, né? Projetos parceria universidade-empresa, por exemplo, são projetos importantes, né? Porque a gente gera conhecimento, as empresas têm como fomentar as pesquisas e gera produtos, né? Geram benefícios para a sociedade, para a universidade, para as empresas, para todos, né? E aí, só falando um pouquinho do conceito da quarta hélice, né? Da hélice quádrupla, que leva em consideração a sociedade, e um conceito mais recente da hélice quíntupla, que leva em consideração o que é o meio ambiente, tá? Nesse contexto. Isso aqui eu já falei um pouquinho também. Aí, para a gente avançando para o final, né, pessoal, eu trouxe dentro da... Então, a gente viu, né, dentro da sustentabilidade, né, sustentabilidade organizacional, competitividade, operações sustentáveis, inovação sustentável. Dentro da inovação sustentável, eu trouxe um eixo, né, uma frente de discussão que ela é relacionada a uma área que eu trabalho há muito tempo, que é a valorização de resíduos industriais e novos materiais. Então, o que? Vem do resíduo industrial, né, que é o resíduo que resulta de um processo produtivo e que ele incube para a empresa, né, despesas de disposição, tratamento, enfim, né, pode se transformar em uma fonte de valor para a empresa, né, quando considerado como uma matéria-prima alternativa, né, em substituição às matérias-primas convencionais. Então, ajuda a empresa, ajuda o meio ambiente, ajuda a sociedade, tá? E aí, pessoal, isso leva em consideração os conceitos do quê? De ecologia industrial, produção mais limpa e ecoeficiência. Ecoeficiência é o quê? Unir a parte ambiental e econômica do tripé da sustentabilidade, tá? E aí, é o que eu falo para vocês, né? O aumento da competitividade, né, no Brasil e no mundo tem feito as empresas a pensarem o quê? A gente está num momento propício para isso, tá? Porque o aumento da competitividade ela faz com que a empresa tente a melhoria dos seus processos. Porque quanto melhor o processo e mais otimizado o processo, o que acontece? Mais competitiva a empresa, maior o lucro. Certo? Aí, esse aumento de competitividade tem feito as empresas o quê? A buscar e otimizar os processos, a matérias-primas de baixo custo e ao tratamento adequado das questões ambientais, tá? Isso faz com que entre na jogada, tá, as matérias-primas alternativas, que são matérias-primas derivadas, né, dos processos produtivos. Agora, isso exige tecnologia, né, isso no caso de materiais, desenvolvimento de materiais, e exige o quê? Dar destino para esses subprodutos um grande desafio, por conta do que eu falei para vocês. Porque você está competindo com outras alternativas que o mercado tem. Então, o meu vidro com resíduo está competindo com o vidro sem resíduo. O meu revestimento com resíduo está competindo com o revestimento sem resíduo. Já tem uma questão cultural que já não ajuda, né? Que a gente que acha que o resíduo a coisa não é boa, é contaminado, enfim, já ouvi muito isso, tá? Já existe uma coisa que não ajuda. Aí tu oferece um produto que tu vai ter que revolucionar um determinado setor, né? Ah, a gente faz a vida inteira assim, agora eu vou ter que fazer diferente. Vou fazer diferente com uma nova matéria-prima, com resíduo? Então, você tem que ser muito bom no que você está oferecendo, tá? Ou ter um bom marketing. E também um bom marketing, saber vender bem teu peixe. Porque, assim, tem que ser muito bom para fazer uma empresa que já faz há 20 anos um processo, dizer assim, olha, agora usa o meu resíduo, faz teu processo diferente. Então, assim, tem que ter uma puta vantagem, uma super vantagem para ele. Para a empresa, uma super vantagem, e saber vender essa vantagem, né? Porque existe uma resistência, a gente sabe que existe, né? Isso é visto, né, gente? De tudo que se estuda de resíduo até hoje, o que você vê no mercado, nas lojas? É uma parcela pequena, né? Perto do que a gente tem de estudo, vocês não acham? Acho que às vezes também não é visível. Oi? Acho que às vezes também a empresa não deixa visível. Pode ser que ela, ao invés de não usar isso como marketing, usa como... Não, até pela questão cultural, talvez? Porque tem gente que não quer saber que está usando uma coisa. Pois é, então exige ainda essa questão cultural. Ainda isso, né?
E aí, pessoal, outra coisa também, e aí assim, eu trouxe exemplo aqui para vocês, né? Só para também trazer exemplos do que eu estou falando, de alguns projetos que eu já participei, né? Que eu já desenvolvi, em relação a essa parte de resíduos industriais, né? Por exemplo, pigmentos cerâmicos obtidos a partir do lodo resultante do processo de galvanoplastia. Não, o lodo é um problemaço, né? O processo de galvanoplastia, resíduo classe 1, perigoso, de metal, é muito complicado, né? Então, esse projeto, a gente desenvolveu pigmentos, né? Como tem elementos cromóforos aí no lodo, né? A gente desenvolveu pigmentos cerâmicos, né? Porque passa por uma etapa de sintetização do pigmento para os revestimentos de esmalte cerâmico para o revestimento cerâmico, tá? Outro projeto, que é o que eu vou trazer mais aqui para vocês, que é do carvão mineral, né? Que eu coordenei 2 projetos junto à ANEEL relacionado a isso. Isso eu vou falar depois, que eu vou falar com mais detalhes, tá? Obtenção de sílica amorfa a partir da cinza de casca de arroz, né? Obtenção de materiais vítricos e vítricos cerâmicos a partir de escória de aciaria também. Lodo da indústria têxtil, né? Lodo de tratamento de esgoto, isso eu vou falar para vocês, tratamento de esgoto aqui da Sabesp, né? Trabalho que a gente fez no desenvolvimento de materiais de construção, reaproveitamento, obtenção de blocos de concreto com cinzas pesadas de carvão mineral e reaproveitamento de RCDs também, tá? Então, pessoal, aqui tem algumas publicações, né, em relação a esses trabalhos que eu falei para vocês, depois eu disponibilizo o material, né? E eu vou falar um pouquinho antes desse, eu quero falar do carvão, tá? Hoje, vejam aí o contexto, tá? Hoje, pessoal, a gente tem a nossa matriz elétrica brasileira, isso a gente é privilegiado, né? A gente tem a nossa matriz elétrica predominantemente hídrica, né? Então, a gente tem mais de 65% da geração de energia elétrica por fontes hídricas e hidrelétricas, mais a contribuição da energia solar, eólica, né? A gente tem no mundo, acho, um dos países que mais usa energia renovável para a produção de energia elétrica, tá? Então, hoje a gente tem esse privilégio. Então, a gente não tem um problemaço que o mundo tem, tá? Porque hoje a participação do carvão mineral para a produção de energia elétrica no Brasil é mínima, né? Ainda bem, pouca. Só que no mundo, pessoal, no mundo, chega a mais de 35%. E é um problema, tá? Então, o que esse projeto ele preconizou, tá? De forma alguma, é defender a geração de energia por meio de combustíveis fósseis, ao contrário, né? A gente não quer isso, a gente quer fontes renováveis de energia. Só que se ainda tem que fazer alguma coisa, né? Então, pessoal, esse projeto foi um projeto muito interessante, que eu acho que é um projeto, assim, bem... Pode ser um exemplo aí de inovação sustentável, né? Que é um projeto que ele trabalha o quê? A gente tem as termoelétricas, né? A termoelétrica, ela gera energia por meio da combustão do carvão mineral. E o que acontece, tá? Nessa geração de energia pela combustão do carvão mineral? Hoje o nosso carvão mineral, o carvão subbituminous, tá? Após a queima, ele gera mais de 50% de cinza. Então, olha o problemaço, né? Então, assim, queima 1 tonelada de carvão mineral, você tem 500 quilos de cinza como passivo ambiental para tratar. E o que a gente faz com essas cinzas, né? Hoje, tá? É uma parcela, quando tem a combustão, né? Tem uma parcela que se chama cinza leve, né, que ela é recolhida pelos precipitadores eletrostáticos nas termoelétricas, e hoje a indústria cimenteira ela utiliza como matéria-prima para o clinker, para a produção de cimento, tá? Já usa praticamente tudo. Agora, a cinza pesada, que é uma outra parcela, que ela se funde no processo, ela é recolhida hidraulicamente, né, e cai nas bacias de sedimentação. Aqui no fundo, pessoal, é uma bacia de sedimentação, aqui a cinza caindo, ó. A cinza com água caindo, e aqui essas lagoas, que são essas bacias de sedimentação. Que, assim, além disso, né, ela atinge os lençóis freáticos, né, tem uma série de problemas para a comunidade de entorno também.
E essas cinzas, né, elas ainda eram passíveis, né, de aplicação, né, de uma aplicação prática com potencial aplicação industrial. Então, eu coordenei 2 projetos, né, na época ainda estava na UFSC, né, que foi um consórcio entre universidades, entre empresas, entre a ANEEL, entre as concessionárias de energia, porque o recurso que a ANEEL tem repassa para as concessionárias de energia, as concessionárias de energia fazem digitais para captar os projetos, né, para atender essas demandas. E aí, esse projeto, na época, né, a gente trabalhou com a Termoelétrica Jorge Lacerda, que hoje nem é mais esse nome, lá em Santa Catarina, né, que na época era Tractebel Energia. Ué? Oi? A minha? Não sei, deixa eu ver, estou quase terminando. Pessoal, aí esse projeto, né, a gente teve um projeto inicial, né, que foi o quê? Para ver a viabilidade técnica disso, né, com a nossa proposta. Utilizar a cinza de carvão mineral como matéria-prima alternativa para a produção de materiais cerâmicos, aí, cerâmica de revestimento e vidros, né. Então, a gente teve um primeiro projeto, né, que foi a viabilidade técnica, então foi em escala de laboratório, tá, que a gente fez todo esse trabalho, né. Isso foi, assim, foi uma pesquisa que eu avancei bastante no meu doutorado também. E depois a gente teve um segundo projeto, né, daí com um montante bem maior, com mais de R$1.600.000, para produzir, né, esses materiais em escala piloto semi-industrial. A gente tinha parceria com empresas, então avançou do primeiro para o segundo. Essa coisa, né, tentar transformar a invenção numa inovação. Então, quais foram os principais... Acho que agora aqui... Quais foram os principais motivadores desse projeto, né, pessoal? Primeiro, quando a gente trabalha com resíduo, qual é o primeiro passo? Caracterizar o resíduo, né? Então tem que ver o que é o resíduo até para pensar no que dá para fazer com ele, tá? E aí a gente viu que as características físicas, químicas e mineralógicas, né, do resíduo, a cinza de carvão mineral, ela é rica em óxido de silício, em sílica e alumínio. Então é um alumínio silicato, mais 70% da composição, tá? E que alumínios silicatos são matérias-primas não plásticas numa formulação cerâmica ou no do vidro, tá? E aí a gente viu também o valor de mercado do resíduo, né? Na verdade, nem tinha praticamente valor, se utilizasse o resíduo já estava ótimo, né? A quantidade de cinza gerada, né? A localização, né? Até só uma coisa para vocês, olha só. Para que esse projeto fosse aprovado, que ele passa por várias instâncias, né? Por final, o que a gente tinha que provar? Bom, o projeto tecnicamente é bom, enfim, já teve um primeiro projeto. Para aprovar o projeto, a gente teve que fazer um estudo de viabilidade econômico-financeira, teve que calcular o payback do investimento. Olha a gestão aí, né? Então, a gente teve que pegar preço eminente aí da cinza de carvão, das matérias-primas, do processo, fazer toda uma análise econômico-financeira de viabilidade e dizer o quanto tempo levaria para esse projeto retornar o investimento que foi feito nele. Tá? Então, foi feito todo o estudo em relação a isso, comprovada essa viabilidade para que daí esse projeto pudesse ser aprovado. Tá? Então, projetos nesse porte, nessa magnitude, com tudo isso envolvido, tem que ser projeto viável, né? Senão, acaba não tendo o financiamento. E aí, pessoal, quais foram os objetivos principais, né? A pesquisa cooperativa, universidade, empresa, setor, né? Universidade, o setor produtivo, né? Agregar valor à cinza, porque antes era uma matéria-prima, né, um resíduo, agora vira um subproduto, né, uma matéria-prima alternativa, né. A tecnologia de materiais, né, o aprendizado que se teve, né, com o desenvolvimento de uma gama de materiais com esse resíduo, né, a transferência de tecnologia, né, para a comunidade acadêmica e setor produtivo, a viabilidade econômico-financeira, a análise de ciclo de vida e o desenvolvimento sustentável do setor, né. Então, vejam, a gente utilizando esse resíduo
para a fabricação de materiais cerâmicos beneficia a termoelétrica, que melhora a imagem dela, né? De estar também tratando a questão ambiental com essa seriedade, né? A universidade, né? Que fomentar as pesquisas, desenvolvimento, geração de conhecimento. As empresas que podem usufruir disso, né? Para melhorar seus processos e para incentivar a sustentabilidade do setor também, tá? E aí, pessoal, quais são os beneficiários, né? Como eu falei para vocês, as usinas, mineradoras, fabricantes de materiais, pequenos empresários, universidade e sociedade em geral. Então, o que foi obtido com esse projeto? Revestimentos cerâmicos, né? Do tipo semiporoso, semi-grês e grês, tá? Classificados ali pelo percentual de absorção de água. Então, a gente conseguiu incluir até 35% de cinza na formulação dos materiais cerâmicos com matéria-prima não plástica. Então, a gente utilizou 2 tipos de argila, né, uma milita e uma caulinita, e mais as cinzas de substituição, por exemplo, a areia, que iria na formulação, tá? E os materiais vidros e vidros cerâmicos são muito interessantes. A gente desenvolveu um vidro cerâmico com a fase cristalina de alumínio silicato de lítio, tá? Qual é essa fase cristalina? É aquela dos vidros cerâmicos das chapas de fogão elétrico, sabe? Os vidros cerâmicos, sabe? Aquelas chapas de fogão da Bosch, enfim, né? E aí a gente desenvolveu aquela fase, aquele tipo de material com até 85% de cinzas na formulação, tá? No vidro dá para colocar bastante cinza. O vidro é ótimo para inertizar resíduo, né? O vidro é ótimo, porque faz a fase vítrea, então até para resíduo perigoso é uma boa opção, tá? Mas o resíduo, a cinza, ela é um resíduo não inerte, não perigoso, mas não inerte, tá? E aí, só que sim, né? Por que o alumínio silicato de lítio, né? Porque o óxido de lítio entrou como fundente, né, na formulação, porque senão a temperatura de fusão desse vidro seria muito alta, né, e que inviabilizaria a fabricação dele também, né? Então acabou entrando o lítio aí para essa fase cristalina que foi desenvolvida no vidro cerâmico, né? Porque o vidro é amorfo, mas no vidro cerâmico, depois do processo de cristalização, foi desenvolvida essa fase e o óxido de lítio também ajudou a baixar essa temperatura de fusão, tá? Só para concluir aqui, gente, olha só, eu coloquei aqui algumas fotos, né, dos produtos que nós desenvolvemos, né, telha, tijolo, revestimento, me fugiu o nome do canaleta, não, que usa para esgoto, é canaleta, e ali os vidros, ó, Não, aqueles é tipo um cano de material cerâmico. Manilha, isso, manilha, é isso mesmo, né? E aí, pessoal, um pouquinho dos vidros aí que a gente desenvolveu também, dos vidros cerâmicos, né? Que a cinza na composição dela, a pesada, ela tem muito óxido de ferro, né? Então, assim, mais de 10%. Então, assim, o vidro é fumê, tá? Porque tem hematita e magnetita. Até a magnetita tu consegue extrair por vias magnéticas, né? Até por imã. Agora a hematita não. Então, só para extrair hematita, tu vai gerar um outro resíduo e vai complicar mais a situação ainda. Então, isso que tem que ver, tá? A questão do reaproveitamento do resíduo tem que ver a questão da viabilidade também técnica, né? A gente não pode propor técnicas que te trazem outro problema, né? Então, a viabilidade do reaproveitamento de resíduo, ela tem que ser colocada em análise, né? Não é se vai aproveitar resíduo. Então, todo esse processo, essa técnica, ela tem que ser colocada também, né, em análise. E aí, outro trabalho, né, aqui realizado com a nossa parceira, né, a Universidade de São Judas Tadeu. Opa! Só voltar, que não está mais funcionando aqui. Ele não está voltando aqui. É que estranho. Deixa eu encerrar para voltar de novo.
Só para terminar, pessoal, um trabalho que a gente desenvolveu, tá? Que é o quê? O reaproveitamento nessa linha de cerâmica também, o reaproveitamento do lodo do tratamento de esgoto em materiais cerâmicos. Então a gente sabe, né? A gente tem esgoto doméstico que é gerado e esse esgoto ele passa por um tratamento, né? Apesar do esgoto, né? Que tem até os materiais que são desenvolvidos. Apesar do esgoto ele ele tem muita água, né? Mais de 95% de água, ele tem uma parcela sólida que é a matéria, teoricamente é matéria orgânica, tá? Mas hoje a gente sabe que as pessoas jogam muita coisa na privada além da matéria orgânica, né? Vai medicamento, remédio, um monte de coisa e acaba desconfigurando um pouquinho a composição do lodo de esgoto, tá? Então esse trabalho foi utilizar o lodo de esgoto seco, né, após todo o tratamento do esgoto, que resulta na parcela sólida, que é o lodo já seco, como matéria-prima para material cerâmico. Mas aí a gente teve um problema. Quero ver se vocês me falam qual o problema que a gente teve de usar lodo de esgoto no material cerâmico. Hã? Não. Não. A cor até que não, porque a gente está trabalhando com cerâmica vermelha? Não. Hã? Depende do ferro, né? Oi? Não tem ferro lá? O vermelho não tem diferença. Tem, não. A cor não vai fazer muita diferença, porque como está usando matéria cerâmica vermelha, e agora também com gobe, com esmalte, né? A gente acaba nem vendo muito a cor. Sabe qual é o problemaço? É matéria orgânica, certo? E o revestimento cerâmico ele passa por uma sinterização, que o carbono vai sair. É isso mesmo. E aí o que acontece? Como a gente colocou matéria, como a gente inseriu o lodo, e a cerâmica ela sinteriza uns 1.100. Quando chega uns 500, e aí nele sair, ele transforma a superfície do material em uma cratera, um monte, ele começa a borbulhar, né? Com aquele carbono que quer sair, ele esbarra na superfície da cerâmica e aí ele fica uma panela de pressão, então ele fica cheio de defeito o material, né? Então não dá. Então o que anterior. Aí isso tem que fazer a calcinação anterior. Aí é nisso que a gente está estudando agora, viabilidade. Tem que calcular custo, porque é uma operação a mais no processo, concorda? Se tu usasse uma matéria-prima convencional, não tinha isso antes. Com resíduo tem. Aí tu tem que fazer um balanço. Preço de resíduo, preço de matéria-prima, viabilidade de resíduo, viabilidade de matéria-prima, etapa de calcinação, energia, tem que fazer análise de ciclo de vida, porque também é mais uma etapa ali que vai estar no inventário ambiental. Então, assim, o produto existe. A gente fez com calcinação e sem calcinação. Deu bons resultados aqui, ó. A gente conseguiu materiais, assim, é do grupo dos semiporosos, tá? A gente não vai conseguir um gresso porcelanato com isso, tá? Então, a gente já tem bem claro que é uma absorção de água de poroso para semiporoso, azulejo. Uma absorção de água mais alta, tá? Mas assim, existe esse tipo de material e teve boas características, boas propriedades. E a gente trabalha, quando eu trabalho com materiais, formulação de materiais, eu trabalho com arranjos simplex, delineamento de misturas, né? Então a gente faz algumas formulações, aí estatisticamente eu faço os modelos matemáticos para cada propriedade, para que a gente possa fazer simulação de outras composições, né? E aí assim, a gente consegue regiões ótimas de absorção de água e resistência mecânica. Só que a gente tem que calcinar o lodo antes. E aí, se é viável ou não é isso que a gente está vendo. Por isso que eu falo para vocês do componente de gestão, entendeu? O produto existe, bom, funciona. Agora, se é viável, a gente tem que ver. Então, isso que eu falo para vocês, da importância da gente também ter esse olhar, né, para a gente tentar transformar uma invenção numa inovação. Então, assim, por exemplo, vou lá apresentar esse projeto para a Sabesp, que é uma possível interessada, concorda? Nesse projeto? É uma possível interessada. Tanto que eles nos apoiaram, cederam as amostras de lodo, tudo isso, né? Aqui está o Lucas, né?
que fez o mestrado, né, nesse tema, e aí foram, né, na Universidade de São Judas, e aí a nossa parceira aqui desse projeto, e aí a gente tem um produto, né, que é um bom produto, mas se a gente for lá na Sabesp apresentar isso, o que eles vão perguntar? Hã? Quanto isso vai custar e se isso é viável? Então, assim, tecnicamente eu tenho um produto viável, tá? Caracterizado, bonitinho, atende às normas, o semiporoso, perfeito. Agora, se o projeto é viável para implantação, aí a gente tem que ter esse pensamento mais macro, né? Mais a gestão. Né? Então, isso que eu queria dar esse exemplo para vocês. E aí, pessoal, só para terminar, né? Aqui, ó, deixa eu só dar uma sugestão para vocês. Existia, né? Agora já transformou para a BIS, antes uma plataforma do Instituto Mais, que é o Benchmark Brasil Ambiental, que as empresas relatam suas práticas, né, de sustentabilidade, passava por um ranking, as empresas eram premiadas, né? Então tem uma série isso resultou em uma série de publicações que vocês podem ver práticas de sustentabilidade, sucesso em várias empresas que vocês conhecem já, nas diversas áreas de atuação, resíduo, água, fluente, né? E agora passou para o programa, esse programa teve uma reformulação, passou para um programa chamado BISA, que também tem várias práticas aí que vocês podem consultar, porque nada melhor da gente aprender com bons exemplos, né? Se inspirar com bons exemplos que hoje as empresas fazem, tá? Então, aí tem um material interessante também que vocês podem usufruir, né? Pessoal, eu vou finalizando, acho que falei bastante já. Aqui está meu e-mail, né? Estou totalmente à disposição para a gente continuar essa conversa, essa interlocução, né? Agradeço muito a oportunidade. Tenho muitas coisas para falar, né? Eu escolhi um pedacinho para falar com vocês hoje, mas espero ser convidada novamente, né, professor?